Olá, bom dia. Um feliz sábado para você que está aí conectado conosco a mais uma edição da nossa querida Escola Sabatina. Bom dia, pastor José Flávio. Bom dia, Mireia, tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão aí em casa acompanhando aqui a nossa lição da Escola Sabatina da Igreja Central de Várzea Grande. É um momento muito especial onde nós vamos gastar tempo repassando aquilo que foi estudado durante a semana. É um momento especial de você centralizar e fixar as ideias que foram debatidas. Uma lição deliciosa, uma lição que foi importante para o nosso entendimento sobre as alianças. E tenho certeza que o repasso da lição de hoje trará ainda mais conhecimento e fortaleza aí para você. Nesse momento especial, antes de começarmos o nosso repasso, gostaria de convidar vocês também para acompanhar conosco aqui o nosso informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Voltamos aqui e agora sim nós vamos iniciar com o tema da nossa Escola Sabatina dessa semana, que traz um tema muito interessante, que chama Para Todas as Gerações. Já é um tema bem sugestivo, né? O verso para memorizar diz o seguinte: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mas antes da gente iniciar esse estudo que é tão interessante, vamos fazer uma oração? E eu vou convidar aqui o pastor Flávio para orar conosco. Pode ser, pastor? Ok, vamos orar então. Querido Pai Celestial, o Senhor que é o Deus de todas as alianças, o Senhor que cumpre todas as suas promessas, mesmo quando nós somos falhos. Ao Senhor nós nos dirigimos nesse momento para reatarmos com o Senhor o nosso compromisso. E nesse momento especial de estudo e repasso da lição, pedir ao Senhor que nos conceda a bênção do Espírito Santo e que sejas o nosso professor neste momento. Que o Senhor nos ensine a Tua verdade, os Teus preceitos e como nós devemos andar firmes na Tua aliança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre se preocupa conosco. Fique com cada um de nós neste momento. Guia-nos, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pastor Flávio, o verso dessa semana que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, eu vou repetir, que diz o seguinte: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O que esse versículo nos sugere, pastor? Esse versículo nos dá o vislumbre de que Noé achou favor diante de Deus, né? Favor, em outras versões, né, fala que Noé achou graça. Graça, na verdade, é um favor imerecido que nós recebemos. E foi o mesmo que Noé recebeu. Não foi pela justiça ou pelo caráter que Noé tinha que ele recebeu graça, mas é porque aquele que é dispensador de toda a graça, que é o nosso Deus, pela graça, intercedeu pela vida de Noé. Então, graça é um favor imerecido, tanto para você, quanto para mim, quanto para Noé, quanto para todas as pessoas que viveram nessa terra ou que vivem. Todas elas têm à disposição essa mesma graça, que é um favor imerecido da parte de Deus. Que bênção, né? A lição, na parte aqui do sábado, ela já faz uma ilustração muito interessante, né, pastor? Ela compara o poder do pecado com o poder de uma bactéria. E é tão interessante que nós estamos vivendo num momento de pandemia, por vírus, mas o estrago, digamos assim, que esse vírus faz é tão potente quanto as bactérias, as superbactérias que a gente sabe que existem hoje, né? As bactérias, normalmente, elas são silenciosas e elas ficam ali alojadas, fazendo o seu trabalho. E em pouquíssimo tempo, elas se triplicam. E quando a gente se dá por conta, o nosso organismo já está tomado. E é mais ou menos assim que aconteceu com o pecado desde a queda. O pecado ficou ali, presente na vida humana, às vezes disfarçado. Eu me recordo, pastor, quando eu era menor, mais nova, e eu me lembro de uma ilustração que gravou muito na minha vida sobre o pecado, que dizia o seguinte, que o pecado é como se fosse uma rachadura leve na parede da sua casa. Ela está ali, você não dá muita importância, mas ela está ali. Ela não aumenta, você esquece durante os dias, você nem percebe mais que ela está ali porque você vai acostumando, mas aquela rachadura está ali. E lá um belo dia, de repente essa rachadura aumenta tanto e você nem se deu conta e ela abalou a estrutura da sua casa. Aí você percebeu o tamanho da rachadura que você tinha e não deu importância. E o pecado é mais ou menos isso. Ele fica conosco, fazendo o seu trabalho, a gente vai se acostumando com ele, vai entendendo que não tem tanta importância, que não tem tanto peso e vai levando a vida. E quando a gente se dá por conta, o estrago que ele fez na nossa comunhão com Deus, na nossa vida cristã, já é bastante. E nesse tempo de Noé, nesse tempo que houve o dilúvio, o povo estava dessa forma, contaminado com a bactéria do pecado. E aí teve o remédio. E Deus encontrou o remédio, que foi essa chuva poderosa, que eliminou todo o ser vivente da terra, todas as plantas, todos os homens, todos os animais, mas preservou a vida de Noé. E mais ou menos para a gente entender qual que é o desenho dessa semana, desta lição, né? Está falando da aliança que Deus fez na lição com Noé. E a gente já, né, pastor, vai entender que essa aliança se estende para todos nós. Por isso o tema diz, é uma aliança para todas as gerações. Na terça-feira, pastor, teria alguma coisa que o senhor acharia interessante a gente revisar aqui com os nossos irmãos? Tem uma parte interessante aqui, na verdade, aqui na parte de domingo, falando um pouco, eu gostaria de resgatar essa ideia, falando sobre a questão aqui que a Mireia, a analogia que ela utilizou, que cabe muito nesse tema, falando como que o pecado se multiplicou na terra. É impressionante como começou em Adão e Eva, mas se estendeu rapidamente como uma bactéria, num dia quente, né? Um calor, aquela capacidade daquelas bactérias de se multiplicar rapidamente. Nós vemos que essa analogia se aplica muito à questão do pecado, porque o pecado também teve um início assim, sorrateiro, um início mais tranquilo, encontrando o seu lugar no coração dos primeiros seres humanos, mas logo nós vemos uma evolução rápida e absurda dos efeitos do pecado na humanidade. É impressionante.
no Gênesis capítulo 1, por exemplo, nós temos o relato de Deus fazendo toda a criação, organizando a casa, deixando tudo bonitinho. Deus organizou a casa para o homem, fez o mundo, fez tudo certinho, bonito, tudo respeitando leis e regras. E o pecado, como desordeiro, chega no meio de toda essa ordem e desorganiza tudo. Faz uma desordem absurda. Assim como uma bactéria tem poder de desorganizar as funções do corpo, deixando o corpo doente, o pecado, quando entrou ao mundo, ele desorganizou tudo. Lembra que Deus, durante o período da criação, ele se referia em cada dia da criação a tudo que ele estava criando como algo sendo bom. E quando ele encerra o último dia, ele diz, aí na lição até fala, né, que a opinião de Deus no final da criação foi que tudo era muito bom. E aí então vem depois o pecado e acaba com esse paradigma que foi sustentado durante os dias da criação. E tudo aquilo que era muito bom agora passa a ser terrível, né? Os efeitos do pecado. E nós temos ali uma sequência, Mireia, para você que está acompanhando em casa também, alguns versículos que foram selecionados, pontuando algumas coisas que aconteceram. Por quê? Irmãos, o pecado, ele começa no coração. Lá no céu foi assim, no coração de Lúcifer. Só que o pecado, ele dá sintomas, Mireia. Os atos pecaminosos são sintomas de um pecado que está alojado no nosso coração. As coisas ruins que eu faço são sintomas que eu estou infectado pelo pecado. E esses sintomas apareceram na terra recém-criada, depois a terra recém-caída, da seguinte forma. Por exemplo, lá em Gênesis 3:6, nós vemos Eva e seu esposo iniciando o pecado, atraídos pelo desejo. Algo que estava escondido neles. Numa sequência de cenas, nós vemos depois que Adão e Eva entram em pecados, quando Deus vem inquirir para saber o que tinha acontecido, começa um jogo de culpas, né? Olha só, o homem começa a culpar a mulher culpa a serpente. Isso aí são sintomas do pecado, entendeu? Logo na terceira cena que se segue, Caim fica irado. A ira como sendo fruto do pecado também, um sentimento pecaminoso. Logo depois, na cena seguinte, nós temos Caim assassinando seu irmão. Outro efeito do pecado, sim ou não? Sim, com certeza. Um efeito do pecado. Logo em seguida, nós temos a poligamia por parte de Lameque, que quebra a lei dos relacionamentos homem e mulher, como Jesus depois falou, né? Que deveria ser um homem e uma mulher, que deixaria o pai e mãe, e serão uma só carne. Lameque demonstra através de sua vida sinais do afastamento do homem de Deus e parte para a poligamia. Depois tem assassinatos por motivos torpes. Lameque mata 2 homens também, faz até uma poesia sobre isso, falando para as esposas, né? Ada e Zilá, minhas esposas. Aí ele fala que matou um jovem porque o pisou e o outro porque o ofendeu, por motivo torpe. Então, o pecado coloca em desordem tudo aquilo que Deus tinha organizado. Esse é o poder do pecado, meu amigo. Desorganizar tudo que Deus organizou. E o pecado, ele vai avançando. Em Gênesis capítulo 6:5 diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem agora tinha plena saúde, o homem poderia viver por bastante tempo, só que dentro do coração dele só tinha espaço para fazer a maldade, Mireia. Era uma coisa terrível mesmo. Deus, eu digo, Mireia, Deus mandar o dilúvio para destruir a humanidade na condição que eles estavam, não é uma questão de castigo, é uma questão de misericórdia. É uma questão de misericórdia mesmo. E isso que eu acho interessante aqui na parte de domingo. Aqui na parte de terça-feira, de segunda-feira, Mireia, nós falamos sobre o nosso personagem central dessa discussão aqui, dessa aliança. Qual que é o personagem central aí, você que está assistindo? Você que estudou a lição essa semana, qual que é o personagem central? É Noé mesmo, Noé. E nessa parte aqui de segunda, nós falamos sobre Noé. O que a Bíblia fala sobre Noé, Mireia? Então, eu separei aqui o texto bíblico para a gente entender um pouquinho quem era Noé, qual era o seu caráter, né? Então, em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, diz o seguinte: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé
andava com Deus. Então, o que é um homem justo, né? Para a Bíblia, o homem justo é aquele que se afasta do mal. É aquele que não anda junto com o pecado, não tem desejo pelo mal, não se deixa levar pelo mal, não é verdade? O que é um homem íntegro? A Bíblia também nos diz, e a gente entende, né, dentro do conceito até do próprio dicionário de língua portuguesa, né, pastor, tem várias definições de integridade, a gente encontra alguns sinônimos, que era característica de Noé. Ele era inteiro, correto, honrado, honesto e cheio, né? Esses são alguns sinônimos de íntegro. E também diz que Noé andava com Deus, não é verdade? A terceira característica aqui no verso bíblico, no versículo que a gente leu, Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão diária com Deus, e isso é muito importante. Noé, ele era um pecador como eu, como pastor, como você, como qualquer um de nós, mas havia uma diferença. Noé, ele tinha comunhão com Deus, ele andava com Deus, e Deus tinha misericórdia. Deus aceitava Noé, porque Noé era íntegro, era bom de coração. Ele errava, ele pecava, porque ele era humano, a essência humana tem o pecado em sua essência, mas ele sempre se arrependia e ele estava em comunhão direta com Deus. Mas o povo daquela época, né, pastor, era um pouquinho diferente de Noé. Tanto que a única família que se salvou, que entendeu a mensagem de Deus, que creu, foi a família de Noé. Isso que Noé pregou por 120 anos, né, e apenas a família dele acreditou nessa promessa. Esse povo, ele era um povo, então, patife, é o contrário de íntegro, são antônimos, que a gente encontra, né, de integridade. Ele era um povo corrupto e era um povo vazio. Veja bem, Noé era cheio, o povo vazio. Não é verdade, pastor? É verdade. Nesse sentido, nós entendemos aí, vendo o contraste, que contraste, né, Mireia? Entre a vida do crente Noé e a vida dos ímpios que viviam naquela terra. E Noé pregando tanto tempo sobre a justiça, sobre a graça de Deus, a vida dele mesmo sendo um testemunho, cada martelada que ele dava naquela arca era uma pregação dizendo que o dilúvio viria. E a graça, Mireia, que é estendida a Noé e a sua família, não é porque Deus escolhe algumas pessoas e rejeita outras, não. A graça era uma proposta para todos aqueles que crescem. A pregação de Noé tinha o intuito de converter o povo da maldade. Só que, como a Mireia mencionou aqui, enquanto Noé era um homem cheio, o povo andava vazio, cheio de pecados e vazio de Deus. É interessante que eu pego aqui com vocês, para a gente não perder o foco disso daqui. Jesus mesmo disse que no tempo do fim, lá em Mateus 24, a geração que viveria no tempo do fim seria semelhante à geração de Noé. Olha só, que interessante, não é verdade? Nesse contraste, você está construindo arcas ou está vivendo a vida como se ela nunca fosse terminar, igual o povo da época de Noé vivia? Está trabalhando você nessa arca pela graça, para alcançar a salvação que Cristo te ofereceu, para ser liberto aí do juízo final? Ou você tem vivido aí aos arredores da arca, só observando e crendo pelas metades ali no que é pregado pelos pregadores de justiça? Porque Pedro, no Novo Testamento, lá em 2 Pedro 2,5, Mireia, fazendo referência ao velho Noé, ele disse que Noé era o pregador da justiça. Olha só, pregador da justiça. Ele não só vivia a justiça, como ele pregava a justiça. 2 Pedro 2,5. Que contraste maravilhoso. Isso aqui é para nós pensarmos e trazermos essa luz para a nossa vida. É um grande desafio. É verdade. E um ponto que eu acho bem interessante, pastor, para a gente destacar, é daquele tempo que Noé vivia, esses 100 e poucos anos que ele ficou construindo a arca e falando dessa promessa de Deus, e o povo não crendo. E eu fico pensando e me pondo no lugar de Noé. Ele vivia num tempo que não chovia, que o orvalho é que nutria, né, as plantas.
E Noé vinha falando de chuva. Era algo mesmo, né, pastor, absurdo para a época. Era muito compreensível, sim, que o povo não acreditasse. E eu penso que Noé pode muitas vezes ter sido, e com certeza foi, chamado de repente, alguém que não estava batendo bem da cabeça, né? Deve ter sido ridicularizado pelo povo. Mas o ponto principal disso, o que Noé fez com tudo isso? Ele obedeceu. Ele foi obediente a Deus, e não importava se o povo acreditava ou não. Ele não desanimava, ele continuava construindo a arca, pregando o evangelho, e crendo, obediente. E esse, pastor, eu acho que é o grande diferencial do crente. O crente, ele precisa ser obediente, ele precisa realmente ter fé nas promessas de Deus, assim como Noé. E como o senhor disse, pastor, não está muito diferente o nosso tempo do tempo de Noé. Nós hoje podemos sim passar por situações que somos ridicularizados por sermos crentes, por acreditarmos que estamos no tempo do fim e que Jesus de fato voltará como ele prometeu. Mas nós devemos continuar obedientes a essa promessa, não é verdade? Maravilhoso. Essa parte aqui que fala sobre a aliança com Noé, já aqui avançando na nossa lição, na parte de terça-feira fala, lá em Gênesis 6:18, diz assim, agora falando sobre a aliança, o objetivo, né? Mas com você estabelecerei a minha aliança. Presta bastante atenção nisso daqui, a minha aliança. E você entrará na arca, a obediência que era exigida de Noé. Você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nessa promessa, aqui a aliança, né, Mireia? Deus não coloca a aliança como se fosse de igual para igual, né? Deus é quem está oferecendo o prêmio maior. Se nós formos comparar, Noé ganhou radicalmente, ele foi o maior beneficiado dessa aliança. Porque além de ter salvo a sua vida, ele também teve o privilégio de salvar a sua família. Nessa aliança, o que eu enxergo aqui? Primeiro, a soberania divina. Por que soberania divina? Deus fala minha aliança. Não foi algo proposto por Noé. Rapidamente aqui, nós temos uma lenda paralela ao dilúvio. Devido a religião bíblica ter sido a central, muitos terem ouvido falar de maneira oral sobre os acontecimentos que tiveram desde o Éden até o dilúvio. Outras lendas paralelas, que não foram inspiradas, foram escritas a respeito de um dilúvio também. Eu chamo você a atenção para uma lenda chamada a Epopeia de Gilgamesh. É onde um rei chamado Gilgamesh, um grande conquistador, ele recebe ali, na busca pela eternidade, ele encontra com alguém que escapou da morte, né, ocasionada pelos deuses da sua época. E como foi que essa pessoa escapou da morte? E ele conta para Gilgamesh a estratégia que ele utilizou. Quando os deuses estavam fazendo um plano de afogar a terra, olha só a comparação para vocês verem, como que a verdade bíblica tem eco até no meio pagão. Ele conta que quando os deuses estavam fazendo um plano para afogar a terra, de alguma maneira ele descobriu sobre esses planos e construiu uma arca. E por isso ele permaneceu vivo e recebeu a eternidade. Nesse caso aqui, na epopeia de Gilgamesh, que é uma história pagã, nós vemos que é o homem que se esforça para ser salvo. Só que no dilúvio nós vemos que é o Deus maravilhoso que busca o homem para propor uma aliança. Não é o homem que venceu a Deus. É Deus quem propôs um concerto de graça para que o homem pudesse permanecer vivo. Então nós vemos a soberania de Deus no dilúvio. Nós vemos também uma parte que é a obediência humana. Você falou uma frase interessante, que todo crente é obediente, né? E dá para fazer até uma jogadinha. Só é obediente quem é crente e só é crente quem é obediente. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama para uma aliança, nós temos o desafio de obedecer. Ainda que seja pela graça, a obediência é algo que é necessário para que as promessas sejam cumpridas na sua e na minha vida. E por último, eu ressalto a misericórdia divina para com o homem. Há uma analogia aí, Mireia, eu não sei, na lição de terça-feira, que fala sobre a questão da graça, que fala no último parágrafo aí, fala a questão da graça. E a analogia diz o seguinte, considere
a seguinte analogia: um homem cai de um barco no mar, em meio a uma tempestade. Alguém no convés diz que jogará uma boia salva-vidas amarrada em uma corda para trazê-lo para dentro do barco outra vez. O homem que está na água, no entanto, tem que concordar com a sua parte do acordo. Ou seja, qual que é a parte do homem? Agarrar-se ao quê? A boia que foi lançada. Disso se trata em muitos aspectos, Mireia, a aliança entre Deus e a humanidade. Qual que é a parte do homem? Deus lança a boia, qual que é a parte do homem? A parte do homem é só aceitar, obedecer. Né? E o mais maravilhoso nessa aliança, pastor, Ellen White já chama que essa é a aliança da misericórdia. Né? Essa aliança que é de Deus, né? Ele chama minha aliança. O que Deus está oferecendo para o homem? Ou vamos pensar diferente. Quais são os benefícios de Deus? Porque se tu pensar numa aliança entre pessoas iguais, entre pares, aliança é o quê? Um trato, um pacto, onde os dois, cada um faz alguma coisa para os dois se beneficiarem. Nessa aliança de Deus, quem é que se beneficia? O homem. Qual é o benefício de Deus com isso? Poderemos talvez pensar que o benefício de Deus era ter seus filhos queridos com ele, mas veja bem que até o benefício de Deus é benefício para o homem. E só nos pede o quê? A obediência, nós só temos que obedecer. E o mais incrível dessa aliança ainda é que Deus fez ela e não fez com Noé. Ele fez com a humanidade, ele fez comigo. Ele fez com o pastor, ele fez com você. Nós nem tínhamos nascido e Deus já pensava em nós. E ele já fez aliança pensando na nossa salvação, pensando em nos ter com ele um dia lá no céu. E isso é incrível. Isso é a misericórdia. Isso é a graça divina. E nós só temos que aceitar, nós só temos que obedecer. Amém. Na parte aqui de quarta-feira, Mireia, fala sobre um sinal que todos nós conhecemos, mesmo antes de conhecermos a Bíblia, né? Antes de você conhecer a Bíblia, a maioria, né? Antes mesmo de você conhecer, de você saber do que essa história está registrada na Bíblia, Deus já tinha mostra para ele todo o tempo de chuva, quando as nuvens se colocam no céu, a aliança dele com o povo, a aliança de salvação. Tem um texto lá de Gênesis 9, do 12 e 13, que diz assim, ó, Deus disse, falando sobre o arco-íris aqui, ó, Deus disse: este é o sinal da minha aliança, aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Olha só, não ficava só nos tempos de Noé, mas se estendia às futuras gerações. Qual que é essa aliança? Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Você acha bonito o arco-íris, Mireia? É lindo, não conheço outro sinal que venha mais... Não sei se alguém conhece algum outro sinal mais lindo que o arco-íris, né? Eu acho que todos nós, quando criança, tivemos aquele desejo, eu pelo menos tinha, porque me disseram que se eu chegasse numa ponta do arco-íris, eu conseguiria voar até outra ponta. Então, algumas vezes, eu e meus irmãos, a gente correu atrás do arco-íris para chegar até essa ponta. Claro que nunca conseguimos, Nunca conseguiu, né? Nunca deu. E nessa questão, o arco-íris ele é uma fonte de esperança para todos nós. Para todas as pessoas que viveram depois de Noé, e para todos nós hoje, quando nós olhamos para o arco-íris, até na Bíblia, só para você ter uma curiosidade aqui, depois você pode ir lá no livro de Ezequiel 1, 26 e 28, lá de novo aparece o arco-íris, de novo, só que agora ele aparece atrás do trono de Deus. Olha só que interessante, do trono da glória de Deus, o arco-íris continua aparecendo como símbolo da graça de Cristo. Quando você olhar para um arco-íris, você deve se lembrar da graça de Deus que operou a salvação para aquele povo na antiguidade, e que esse mesmo arco-íris, que foi colocado como símbolo de que Deus é um Deus gracioso, que Ele estende a graça ao seu povo, esse mesmo arco-íris que é visto aqui em Ezequiel 26, 28, é o mesmo arco-íris que faz a promessa de que a graça de Cristo e a sua misericórdia estará com o seu povo que abraça a aliança. Você precisa a aliança de Deus. Aliança com Deus. Abraçar de uma maneira pela fé mesmo, você precisa entrar num concerto com Deus como Noé entrou. E ele foi pregador da justiça. Essa é a parte interessante do arco-íris, para todos verem, né? O arco-íris como um símbolo desse convite divino
mas castigaria a terra com águas. Tem até uma ilustração, pastor, se me permite, Claro. que eu li em algum estudo dessa semana e achei muito interessante. Duas pessoas estavam num avião, né? E o companheiro de viagem mostrou para o outro, pediu para que ele olhasse assim logo abaixo, e ele enxergou um arco-íris lindo e diferente do que era comum a gente ver. O arco-íris ele era completo, ele fazia um círculo. No meio desse arco-íris estava uma cruz negra, era a sombra do avião. E da mesma forma que o avião ia se deslocando e a sua sombra se deslocava, aquele círculo de arco-íris acompanhava o avião. E eu achei tão maravilhosa essa ilustração, porque isso simboliza bem a cruz. Para nós ela tem um significado imenso, é o significado da salvação, né? Que aonde a gente vai, carregando os nossos pecados humanos, né? Que representa a cruz negra, Jesus morrendo para nos salvar, pelo plano da salvação. A promessa de Deus, a aliança de Deus, que é o arco-íris, está ao nosso redor, nos carregando, nos protegendo e nos conduzindo. Então, é tão abençoada essa promessa, é tanto presente que Deus nos dá de graça, que nós não conseguimos, talvez, perceber a verdadeira importância disso tudo. Porque, veja bem, essa aliança que Deus faz com Noé, né, pastor? Nós podemos errar, pecar, nós podemos, eu falo enquanto seres humanos, né? Não nos arrependermos dos nossos pecados, morrermos perdidos, mas essa promessa continuará em pé. Ela não será alterada. Não importa o que a humanidade faça, Deus continuará com a promessa que Ele fez a todas as gerações. E tem uma outra ilustração, só para eu terminar. Maravilhoso, eu amei essa primeira. Vou completar com mais uma historinha. Ótimo. Agora. Essa é de mais afago, né? Conta-se que uma mãe viúva criava a filha com muito sofrimento, com muita dificuldades, né? Mas uma mãe muito crente, que tentou criar essa filha nos caminhos de Deus. Mas em algum momento da vida essa filha ela se afastou pelas companhias, enfim, ela se afastou. E tempos depois, muitos anos depois, essa filha voltou para casa à noite. Porque a filha não aparecia mais em casa, não morava mais com a mãe. Quando ela chegou em casa, ela viu que a porta estava aberta. Ela ficou muito assustada. Nossa, minha mãe está dormindo com a porta aberta. É perigoso, né? Ladrões podem entrar. Correu ao teu quarto, a mãe ficou tão feliz, abraçou a filha. Ela disse, mãe, você está dormindo com a porta aberta. E a mãe respondeu o seguinte, filha, é que eu sabia que em algum momento você voltaria. Por isso que eu não tranquei as portas. Para quando você quisesse, você pudesse entrar de volta no seu lar. E assim, né, pastor, é Deus conosco. A promessa da arca de Noé mostra bem isso. Não importa o que nós façamos, a promessa está ali. Depois da chuva, depois da tempestade, vem essa beleza do arco-íris para nos lembrar, ainda hoje, que a promessa está em pé. Aconteça o que acontecer, ela não muda. Apesar de que Deus sempre fez uma aliança com a nação de Israel, nós podemos dizer que desde o Éden, Deus tinha uma aliança com o povo. E nós já vamos encerrando a lição fazendo esses últimos comentários. Aqui na parte de quinta-feira, Mireia, fala sobre o remanescente. Você aí, adventista, ou você que está nos acompanhando, já ouviu essa palavra remanescente? É uma palavra muito repetida, essa ideia, esse conceito de remanescente. Inclusive, nós como povo de Deus, nós fazemos parte também desse remanescente. E, Mireia, é uma palavra que é tão difundida, mas ela tem várias aplicações dentro do contexto bíblico e dentro do contexto do povo de Deus. Há um remanescente, até indico um livro para vocês que desejem aprofundar mais o conhecimento acerca do remanescente. Há um livro escrito pela Igreja Adventista com o título A Teologia do Remanescente. Fala só sobre esse tema. É lindo de se ler esse livro. E sempre apresenta na Bíblia um remanescente histórico, o remanescente fiel e o remanescente apocalíptico. Qual que é a diferença dos três remanescentes? Porque a Bíblia diz aqui, em Gênesis 7, 23, que assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele
estavam na arca. Essa palavra ficou somente Noé, essa palavra ficou é repetida de diversas maneiras em outros textos da Bíblia, e em todas as vezes que ela aparece, esse ficou somente se refere a um resto, a uma sobra daqueles que ficaram fiéis até o final. Imagine você, Mireia, todos os habitantes do tempo de Noé, somente ele e a família dele ficou vivo. Só que prestem bastante atenção, amigos. Dentro da arca estavam aqueles que eram salvos, mas mesmo dentro daqueles grupos de salvos, historicamente, prestem bastante atenção, ali estão salvos historicamente. Está ali Noé e a sua família. Mas vocês sabem que mesmo dentro daquele grupo que foi salvo dentro da arca, ainda havia ali Cã, por exemplo, que Noé proferiu uma maldição depois sobre ele. Significa então que existe um remanescente histórico, ou seja, os 8 que ficaram vivos, mas dentro do remanescente histórico, há um subgrupo de um remanescente que é fiel. O fato deles terem ficado vivos mostram que eles foram os que ficaram vivos de todas as nações. Mas dentro desse remanescente, Deus tem um outro remanescente especial, que são aqueles que são fiéis de fato. E para concluir, Deus também apresenta o povo dele no tempo do fim como remanescente apocalíptico, Mireia. O remanescente do tempo do fim, que é lembrado. Oi, pronto. Um remanescente que é lembrado como sendo o remanescente do tempo do fim. No Apocalipse 12, 17, fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Olha só, assim como Noé era aquele que restou dos justos, no tempo do fim vai ter uma sobra daqueles que ficaram fiéis a Deus. Ainda que todos digam que são povo de Deus, historicamente, dentro desse remanescente histórico, há um remanescente apocalíptico com a missão especial. O remanescente do povo de Deus no tempo do fim, que guarda os seus mandamentos. Interessante, né? Aqui na parte de sexta-feira, eu acho que seria interessante. Pode assumir, porque o microfone. A parte de sexta-feira. Na sexta-feira, então, para finalizar, né, pastor, eu vou ler rapidamente aqui um resumo, mas que é bem interessante. Já no primeiro parágrafo ali do estudo adicional de sexta-feira, você vai encontrar o seguinte: a mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Então, depois da chuva, vem a bênção que é o arco-íris. E o convite fica, né, meus queridos? Vamos fazer uma aliança com Deus? Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Como está a sua aliança com Deus? Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como a sua casa, vamos chamar assim, está organizada? Você esqueceu do arco-íris? Dá tempo de olhar na janela. A chuva está passando e o arco-íris voltará para te relembrar que Deus está ali, assim como a mãe daquela menina, com as portas abertas, só esperando você entrar. Amém. Não é isso, Amém. pastor? Deus seja louvado. Fica esse convite, né, para cada um de nós, que nós possamos olhar para o arco-íris e relembrar das promessas de amor e misericórdia que Deus tem feito com a humanidade. Amém. E assim, então, nós encerramos aqui a nossa lição maravilhosa, que falou sobre para todas as gerações. Isso inclui você. Não fique de fora da aliança de Deus. Refaça hoje mesmo o seu pacto, caso você não tenha permanecido obediente. E para você que tem sido fiel, como o velho Noé, permaneça fiel até o fim. Vamos terminar então a nossa lição, fazendo a nossa última oração e nos despedindo aí de todos os que estão nos assistindo e nesse sábado maravilhoso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor não falha nas suas alianças. Obrigado, Senhor, porque mesmo no tempo do fim, o Senhor tem um remanescente fiel igual o velho Noé. Que esse povo, que se chama remanescente do tempo do fim, possa se manter firme, Senhor, ao pacto que fez com o Senhor. E que nós, que hoje guardamos alianças do Senhor, no dia do juízo final,
possamos receber a mesma misericórdia que Noé recebeu no juízo dos seus tempos. Fica conosco, Senhor, grave essa mensagem no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado, então, a todos. Que Deus os abençoe nesse santo dia e que vocês possam também desfrutar da bênção do sábado, que é uma aliança eterna entre Deus e o seu povo. Nós esperamos vocês na próxima lição, não é verdade, Mireia? Com certeza, todo sábado. E que no próximo sábado você também possa estar acompanhando aqui a lição da Escola Sabatina Especial da Igreja Adventista de Várzea Grande. Um abraço a todos. Um feliz sábado a todos e fique agora com o nosso culto divino. Você também já está recebendo aí o link para o nosso culto de adoração. Até!